Então, vamos falar da nossa história, Shor. A gente se conhece há vários anos. Na verdade, o Shor era um jovem recém-formado quase, né? Quando eu conheci, que ele era assistente do Vilmão de Freitas, lá na Unifesp, há muitos anos atrás. Eu era bem amigo do Vilmão, falou era porque depois ele veio a falecer alguns anos depois, e ele era o chefe da endometriose da Unifesp, né? Infelizmente, ele veio a falecer mais precocemente, vamos dizer assim. E aí, o Chora, a gente tinha um conhecimento mais distante. Depois acabou que a gente ficou super amigo, eu e o Chora. A gente é, tem gostos em comuns, que ele gosta de laparoscopia, eu também. Aí depois ele fez o curso nosso de produção humana. Depois ele ficou com a gente também. Depois ele fez a livre docência e ficou importantíssimo. Virou chefe da endometriose da Unifesp. Tem uma carreira brilhante, livre docente e participa também da Sociedade de Endometriose. Então, é uma pessoa que sabe muito sobre endometriose, é uma pessoa que tem uma formação acadêmica sólida, uma formação acadêmica assim invejável no bom sentido, e ele gosta disso, né? E pela honestidade técnica dele, eu boto minha mão no fogo que ele realmente eu já conheço de muitos anos. E assim, por isso que eu trouxe meu amigo Shore, só dá pra falar bem, né? Para falar sobre endometriose, de uma coisa que realmente é, é super importante. Parece uma coisa simples, é a diagnóstico de endometriose, né? Parece simples, né? Para quem é médico, achar que é simples, mas vocês vão ver que tem muita coisa que ainda, mesmo o Shore com poucos cabelos brancos, né? Ele ainda tem muita coisa que não sabe e vai falar um montão de coisas que ele sabe também. E aí, Shore, fala aí. Então, boa noite, Jorge. Boa noite, todo mundo. Eu acho que a nossa história é longa, você já começou. Eu lembro o primeiro curso de laparoscopia que eu fui como auxiliar lá no Imbu, em Porquinhos. É, Eu era ainda aluno de mestrado e o bichinho da endometriose e da laparoscopia já tinha me mordido. Aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz livre docência, comecei a militar na Sociedade Brasileira de Endometriose, hoje eu sou o atual presidente. Passei um tempo militando na reprodução humana na Clínica Gera, mas depois eu descobri que não dá para deixar um pé em cada barco. A endometriose, como vocês devem saber, é uma coisa relativamente complexa. Então, eu resolvi botar meus dois pés na endometriose e acabei saindo um pouquinho da Clínica Gera. Mas obrigado pelo convite para participar. continuamos sendo parceiros, né? Não, claro, claro, isso sim. Você Obrigado vê por. que quantos alunos ilustres que eu tenho, imagina. Você foi lá de assistir naquela época. Quem fez o curso naquela época, você acredita? O Jesus fez o curso naquela época. O Filace foi qual foi? Também Você pertenceu está à Gera, você tá, né? você tá denunciando a tua idade, Jorge. Acho que eu tô meio, que nem fala o pessoal, eu tô jurássico. Mas tô brincando, Chora, só para descontrair. Não, claro, E legal. vamos lá falar sobre esse tópico extremamente importante, que é a endometriose, né? Mas fala mais um pouquinho de você, porque você, se você quiser falar, ficar à vontade de você falar que se eu falar Não, do é seu isso. currículo aí vai ficar complicado. Vou ficar só falando do Não, seu. eu sou entusiasta da endometriose e esse tema, assim, obrigado pelo convite. Eu sei eu trabalhei aí um tempo na Clínica Gera, eu sei da excelência da Clínica Gera, por isso que da excelência e da seriedade com que o Jorge trabalha, por isso que eu aceitei o convite. A gente não sai fazendo live à toa. Então é um prazer estar aqui para falar de um tema que eu gosto, mas me irrita. Que é, Eu vou te perguntar umas coisas então. Primeiro, sim, te que é o agradecer. diagnóstico. Eu vou te perguntar umas coisas aqui que eu já bolei umas coisas perguntar para você difíceis, né? Posso te contar por que me irrita? Por quê? Por que eu gosto e por que me irrita? Porque assim, Ah, hoje a gente vai em congresso de endometriose, a gente vê o povo discutindo robô, não é, robô, preservação de nervo, não preservação de nervo, neuronavegação, não neuronavegação. Então, assim, a parte cirúrgica da endometriose está lá na frente. uhum, E a parte de diagnóstico está lá para trás. Eu é. acho que desde quando a gente começou a entender endometriose, você e eu, continua a mesma coisa até hoje. Então, os esforços foram feitos de uma forma não errada. Óbvio que o aprimoramento cirúrgico ele é importante, mas a gente peca no diagnóstico.
E a gente sabe que o grande problema da doença hoje é o diagnóstico. Então, mas a gente, vou falar tem que começar do começo, né? Vamos Então, vou começar do falar começo. primeiro, né? Como essa live aqui para público leigo, né? Na verdade, tem muito médico aqui, viu? Acho que viu seu nome aqui, ó. Apareceu um monte de médico que está assistindo. Mas é voltado para leigo, então a gente tem que começar pelo começo, que justamente é o que é endometriose. As pessoas falam endometriose, tem muita gente que não sabe o que é endometriose. Então, logicamente, para o leigo entender o que seria endometriose. Primeira coisa. Então, é assim, existem duas doenças benignas nas quais o endométrio é aquela camada que reveste internamente o útero e que descama durante a menstruação. Existem duas doenças em que esse tecido está no lugar errado. Uma dessas doenças é quando o tecido ele invade a musculatura do útero. Isso chama adenomiose. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Tá? E a outra situação é quando esse tecido, ao invés de todo ser escoado pela menstruação, um pouquinho volta pelas trompas, ou seja, a menstruação volta um pouquinho pelas trompas e vai cair lá dentro da barriga da mulher. E em algumas mulheres, esse tecido que cai lá tem a capacidade de grudar e começar a funcionar. Então, ele começa a funcionar como se fosse o tecido menstrual normal que está lá dentro do útero. Na verdade, isso que é endometriose. Uhum. O tecido endometrial, aquele que reveste o útero, fora do útero. Que pode ser trompa, pode ser ovário, pode ser bexiga, pode ser intestino e assim por diante. Qual que é a prevalência da endometriose? Então, quanto da população sofre endometriose? Então, o negócio da prevalência passa pelo aquele meu questionamento diagnóstico. Quando você aprendeu endometriose, quando eu aprendi endometriose, e até hoje muita gente acredita nisso, para eu poder falar que essa mulher tem endometriose, eu preciso de um diagnóstico que a gente chama de anatomopatológico. Ou seja, eu preciso de uma cirurgia, seja ela qual for, enxergar a pelve da mulher, ver que tem uma coisa estranha lá, tirar essa coisa estranha e dizer que é endometriose. E é óbvio que a gente não pode fazer isso na população feminina toda. Então, e tem muita mulher aí com endometriose sem saber. Então, a gente tem estimativas, a gente não tem a prevalência real da doença. Em grupos específicos de mulheres que são submetidas a uma laparoscopia, por exemplo, hoje em dia eu sei que isso já quase não existe mais, são trabalhos mais antigos, mas antigamente se fazia laparoscopia diagnóstica em reprodução humana, se fazia laparoscopia diagnóstica em dor pélvica crônica, e a gente encontrava endometriose perto de 40% a 50% dessas mulheres. E juntando isso com outros trabalhos, ou seja, o achado acidental de endometriose em mulher que quer fazer uma ligadura tubária, mulher que quer operar um cisto de ovário, a literatura mundial chegou a um número mágico, mais ou menos, de 10% das mulheres. Entre 8% e 10% das mulheres que menstruam ou tiveram, ou têm, ou vão ter endometriose. Isso só para situar vocês. Quando a gente fala em Brasil e coloca essa incidência na faixa etária de incidência da doença, a Sociedade Brasileira de Endometriose fala em cerca de 5 a 6 milhões de brasileiras com a doença. Ou seja, é uma doença extremamente prevalente. É um problema de saúde pública. Tem muita gente. Isso varia com a endometriose varia conforme a etnia? Existe alguma etnia que é mais prevalente? Não, não. Os trabalhos procuraram definir se no começo falaram que era mais prevalente na etnia oriental, mas hoje em dia a gente sabe que a prevalência é igual em qualquer etnia. O que talvez mude um pouco os hábitos de vida de cada etnia. E isso pode definir o aparecimento da endometriose, mas não a etnia em si. A gente sabe que a endometriose leva a cólica e a cólica pode ser evolutiva e ficando cada vez mais grave, mais intensa, mas toda endometriose tem uma evolução para uma gravidade extrema ou aquela que permanece ou aquela que evolui? Como que é isso? Então, não é toda que evolui. Tá? A gente tem trabalhos também antigos, existe uma época que também é da nossa época, que a gente fazia uma coisa que chamava second look laparoscopia. Ou seja, a paciente fazia uma laparoscopia
e depois de 6 meses a gente repetia a laparoscopia para ver quanto ela tinha melhorado. Isso era hábito. Então, os trabalhos procuraram avaliar em quantas mulheres a doença evoluiu, em quantas mulheres a doença ficou estável e em quantas a doença regrediu. Em perto de 50%, a doença regride. Ou seja, a gente tem uma autocura da endometriose. Em outras, a doença progride, e aí a velocidade de progressão a gente não sabe ainda, mas aí a gente vai chegar naquela endometriose avançada, que a gente chama de profunda e infiltrativa, e algumas mulheres podem ter durante a vida inteira uma endometriose superficial que não evolui. A gente acredita que a diferença entre uma e outra possa ser a interação dessa célula que está no lugar errado com o sistema imunológico. Mas ninguém sabe ainda, e também ninguém sabe ainda como definir qual pode evoluir e qual não pode evoluir. A gente sabe que endometriose pode levar a cólica, né? Agora, também outras manifestações, né? Quais são essas, Choro? Então, para mim, o mais importante é a cólica. A gente pode discutir isso depois com calma. Mas uma outra manifestação é dor na relação sexual, que a gente chama de dor genital ao coito. E geralmente é o que a gente chama de profunda. Ou seja, na relação sexual a gente tem a penetração, tem mulheres que têm dor à penetração, e aí provavelmente não tem a ver com endometriose, pode ser alterações da musculatura de assoalho pélvico. E tem mulheres que têm dor depois que a relação começa. Tem uma dor mais no fundo, mais interna. Isso pode ser um sinal de endometriose. Por que isso acontece? Porque o local mais frequente da doença, onde essa célula que está no lugar errado gruda, é um lugar que chama ligamento uterosacro, que fica atrás do útero. E ele está em íntimo contato com o fundo da vagina. Tá? Ele é na parte de dentro da pelve, mas a vagina termina e tem um íntimo contato com ele. E esse implante de endometriose lá, a gente talvez discuta isso mais para frente, ele vai dar uma inflamação. E toda vez que você tem um lugar inflamado, em qualquer lugar do corpo, e vai alguém lá e cutuca, isso dói. E o mecanismo de dor na relação da endometriose é esse. Você tem uma inflamação nesse ligamento, que está pertinho da vagina, você vai ter a relação, o pênis vai tocar nesse lugar inflamado e ela vai ter dor. E geralmente é uma dor assim, começa com desconforto, depois ela vai adaptando posições sexuais para poder ter um conforto melhor na relação. Depois ela não acha mais essa posição ideal, ela começa a interromper a relação sexual, e depois ela tem uma quase que aversão à relação sexual por causa da dor. Isso é um dos grandes problemas da endometriose, porque a gente sabe que isso causa problemas conjugais e sociais e assim por diante. Uma outra manifestação da doença, você sabe melhor do que eu, é a infertilidade. Só que qual é o problema da infertilidade? Não é que é o problema. A faixa etária da doença hoje, depois a gente pode discutir isso também, não bate com a faixa etária que as mulheres querem engravidar hoje em dia. Então, geralmente, quando você faz o diagnóstico devido à infertilidade, a doença já está avançada. Então, a infertilidade é um sinal mais tardio da doença. Ninguém hoje tenta... A gente, quando fala em endometriose, a gente fala em adolescente ou adulta jovem. E hoje em dia, é óbvio isso, nenhuma adolescente nem adulta jovem está tentando engravidar. Então, a gente acaba descobrindo infertilidade com um sinal já tardio. E outro pode ser a dor pélvica crônica. Dor pélvica crônica é aquela dor que dói independente do período menstrual. Ela tem dor todo dia, seja antes, seja depois da menstruação, que piora na menstruação também. Algumas outras coisas. Alterações intestinais. Existe uma coisa que as mulheres com endometriose chamam de endobarriga. O que é endobarriga? Elas menstruam, a gente tem uma distensão abdominal. Isso é verdade, porque na barriga da gente está tudo junto lá dentro. Então, quando a mulher menstrua, aquele processo inflamatório da endometriose vai afetar também o intestino. E afetando o intestino distende, aí a barriga fica inchada. E, além disso, o intestino pode começar a funcionar mais. Então, tem mulher que tem um hábito intestinal aumentado durante a menstruação.
Então, esses são os principais. Além da cólica, que a cólica eu gostaria depois a gente conversar com calma quando a gente for falar de diagnóstico. Uhum. Nossa, você falou um montão de coisa. E acho que tem muitas mulheres que ficaram assustadas, né? Nossa, esse negócio de endometriose deve ser um negócio horrível, né? De tudo quanto é coisa. E uma das piores coisas que você falou é de relação sexual, que é ruim, é ruim. E tem um ditado popular que fala assim, quem tem cólica, fala assim, se você tem cólica, casa que passa, né? Então, eu queria saber se qual é a relação, se tem relação a ver, tem alguma coisa a ver casar e passar a cólica em relação com a endometriose? Eu tenho, que eu não tenho aqui, mas eu fui dar aula há um mês e meio atrás num congresso para falar só sobre diagnóstico. E um dos últimos slides eu peguei de um blog de mulheres com endometriose. E nesse slide tinha uma fotografia cortada no meio. Uma era uma mulher de 1922, estava escrito lá com aqueles telefones extremamente antigos. E a mulher falando assim, mãe, eu tô com cólica e o médico disse que quando casar passa. E aí a outra metade era uma mulher em 1998 falando exatamente a mesma coisa. Falando, mãe, eu tô com cólica, o médico falou que quando casar passa. E embaixo vinha a mensagem final do blog. Falou, até quando os médicos vão falar que cólica menstrual quando casar passa? Então, não passa mais. Por que existe essa frase? Assim, obviamente, no tempo da minha avó e da sua, as mulheres tinham filho com uma idade diferente. Então, o que a gente acha que acontecia? Ela tinha um pouquinho de endometriose, esse pouquinho de endometriose dava cólica, só que ela casava com 20 anos de idade. Casava com 20, com 22 tinha um filho, com 24 tinha outro, com 26 tinha outro. Então, e a gravidez, com todo o hormônio da gravidez, fazia com que aqueles pequenos focos de endometriose regredissem. Hoje em dia, não. A mulher, pelos hábitos da mulher moderna, ela vai engravidar com 32, 35 anos. E aí a endometriose já avançou. E a gravidez não cura mais a endometriose. Isso é um mito. A gente já sabe. Tá? Então, hoje em dia, a cólica não passa mais quando casar. E o casar, na verdade, não era casar, era ter filho. Então, isso caiu por terra. Você falou de negócio de 1900 e alguma coisa, né? Que uma reportagem. Uma vez assistiu uma aula, a gente tem um colega de Salvador, o Joaquim, né? Ele foi dar uma aula, no mesmo congresso que foi dar aula também, aí ele colocou um slide que eu achei super bacana. É um slide assim, de uma foto de um jornal de 1904. Está escrito: ônibus desgovernado pegou a velhinha de 42 anos. Eu vi essa foto. Eu falei assim, nossa, velhinha de 42 anos, hoje a gente não estranha mulher de 42 anos na nossa clínica tentando engravidar. A gente tem bastante, né? Então, só que a natureza não mudou, a natureza é a mesma, né? Quando a gente estudou obstetrícia, 28 anos era primigesta idosa. Né? Então. Lá no livro do Briquet era assim, então as coisas mudaram, o organismo não mudou, volta a falar. O que acontece é que a gente está observando que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, né? E aí ela começa a ter cólica, e aí quando é que a mulher está falando, eu acho que eu tenho endometriose? Quando que ela tem que suspeitar que realmente está com endometriose? Então, isso é o mais importante. Existem opiniões divergentes entre os especialistas em endometriose. E a divergência é em relação à suspeita e diagnóstico. Como que eu aprendi, como que você deve ter aprendido também. Aquela mulher com uma cólica importante, a gente pensa em endometriose e faz uma laparoscopia diagnóstica, certo? Antigamente, sim. Antigamente fazia laparoscopia para descobrir casos de infertilidade também. Hoje não existe isso. Fazer laparoscopia para descobrir por que não engravida. Isso não existe hoje. Não existe mais. Para endometriose é a mesma coisa. Tá? Quando a gente aprendeu, a gente falava que o diagnóstico era cirúrgico. E eu já vi passar uma pergunta aqui justamente assim sobre isso, se o diagnóstico é só por cirurgia. Hoje em dia a gente fala que não existe suspeita. A gente que eu falo é a Escola Paulista Unifesp. Existe diagnóstico. E diagnóstico clínico. Como é que a gente faz o diagnóstico clínico?
Existem dois tipos de cólica menstrual. Isso talvez seja a parte mais importante da nossa conversa para o público leigo. Duas formas de cólica menstrual. Uma cólica que a gente chama normal, tá? Que faz parte da vida da mulher, e uma cólica que é a cólica da endometriose. Como é que a gente diferencia uma da outra? A cólica normal é aquela cólica da jovem ou da mulher que ela acorda com cólica ou ela menstrua com cólica, ela toma um antiespasmódico, toma um anti-inflamatório, vai tocar a vida, vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade e assim por diante. À noite ela toma outro, vai dormir, acorda e depois acabou a conversa. Essa é uma cólica normal. A cólica que não é normal, que é a cólica da endometriose, é uma cólica diferente. Tá? Ela começa como uma cólica normal, só que ela vai aumentando. Então, aquela jovem que acorda, toma um antiespasmódico, melhora, mas depois de 3 meses já não melhora mais, ela começa a tomar, ela liga para o médico, aí o médico dá um anti-inflamatório, depois ela começa a aumentar a medicação, bota a bolsa de água quente. É uma cólica progressiva. Cada vez ela aumenta mais e culmina com uma diminuição importante da qualidade de vida. Tá? É aquela jovem que a mãe tem que buscar na escola porque está morrendo de dor, é aquela jovem que falta na faculdade ou que não vai ao trabalho, ou se é obrigada a ir ao trabalho, ela vai, mas não vai de uma forma adequada, não consegue se concentrar. É uma cólica que diminui a qualidade de vida. Essa cólica é de endometriose. Tá? A discussão que a gente tem na academia é se eu posso falar que ela tem endometriose, e eu acredito que eu posso falar que ela tem endometriose, ou se eu vou suspeitar. Só que se eu vou suspeitar, eu não tenho mais nada que possa ajudar no diagnóstico. Então, o diagnóstico para a gente hoje na Escola Paulista, ele é eminentemente clínico. Ou seja, numa primeira consulta médica, seja na Escola Paulista, seja no consultório, eu já consigo dizer que aquela mulher tem endometriose. E por que então, quer dizer, então o diagnóstico você pode dizer que pode ser somente clínico? Para mim, ele é clínico. E se precisar de solicitar exame, qual que você solicitaria? Para diagnóstico nenhum. Então seria os ultrassom, essas outras coisas, seria mais para estadiamento? Seria mais para estadiamento. É assim, o que acontece? Para confirmar o diagnóstico, quem não acredita no diagnóstico clínico, tinha algumas ferramentas. Há algum tempo atrás, o CA-125, que é um marcador sorológico, que é um exame de sangue, e que se pedia muito para confirmar o diagnóstico naquelas que tinham suspeita. Só que a sensibilidade, ou seja, a chance dele vir positivo, é muito baixa. Então, o que acontecia? Aquela jovem com essa cólica que eu expliquei, que falta na escola, que falta tudo, ela ia no ginecologista, ele pediu o CA-125. E a chance dele vir normal é muito maior do que a chance dele vir alterado. Então, a gente parou de pedir, porque ele às vezes mais atrapalhava do que ajudava. Como é que o doutor Eduardo falou que eu tenho endometriose se meu CA-125 é normal? Então, o fato dele vir normal, e a gente vê essa pergunta várias vezes, não quer dizer que você não possa ter a doença. E aí o CA-125 foi deixado de lado e foi começado sendo substituído pelo exame de imagem. Então, essa jovem com essa cólica que eu falei, ela acaba saindo da grande maioria dos consultórios médicos com um pedido de ressonância magnética ou ultrassom especializado com preparo intestinal. Que ele é fundamental na endometriose, mas ele é fundamental no estadiamento, na programação terapêutica, na programação cirúrgica e assim por diante. Mas quando a gente fala em diagnóstico, a gente fala em diagnóstico precoce, ou seja, doença inicial. E aí os exames de imagem não conseguem detectar. Então, também, isso eu sempre explico, porque as pacientes hoje em dia, pelas informações que elas pegam na internet e assim por diante, elas já chegam querendo um exame de imagem. Eu sempre converso com elas. Olha, vou te pedir um exame de imagem, mas se ele vier negativo, não quer dizer que você não tenha doença. A gente vai tratar e acompanhar como uma possibilidade grande de ter endometriose. E a laparoscopia, obviamente, a gente não faz mais para diagnóstico. A laparoscopia hoje é reservada para o tratamento da endometriose. E
Sei que você mais ou menos falou isso, mas qual que seria a importância do diagnóstico precoce da endometriose? Então, quando a gente fala em endometriose, endometriose é o nome da doença. A gente precisa botar o sobrenome da doença. O sobrenome é doença peritoneal superficial, que é inicial, peritoneal profunda, que é uma doença mais avançada, ou a doença ovariana, que é o endometrioma. Como a gente comentou no começo da nossa conversa, Jorge, a endometriose pode ser progressiva. E a gente tem trabalhos que mostram que a demora do diagnóstico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é de 7 a 10 anos. E esse é o tempo em que algumas mulheres a doença pode evoluir. E quando ela evolui e vira a endometriose profunda infiltrativa, o tratamento, isso você sabe, para a infertilidade é muito mais difícil, a chance de uma gestação espontânea é muito mais difícil. Quando a mulher tem dor, a chance de resolução do quadro de dor dela e melhora de qualidade de vida é muito mais difícil. Então, a gente está brigando hoje, seja como universidade, como sociedade, para fazer o diagnóstico precoce baseado no quadro clínico. E aí tentar fazer alguma intervenção para não deixar a doença evoluir e virar uma doença profunda que tem uma consequência muito pior na vida dela, seja no que se refere à dor, seja no que se refere à gestação. Então, em relação à endometriose, ainda a questão da evolução, o que se pode fazer para ela não evoluir ou estabilizar ou eventualmente regredir? Na verdade, a gente não sabe. O que a gente tem de ferramenta na mão, que a gente imagina que ajude, são as medicações anovulatórias, ou seja, que impedem a menstruação. Esse tecido que está fora do útero, ele funciona da mesma forma que o tecido que está dentro do útero, ou seja, que menstrua. Então, todo mês, quando a mulher vai menstruar, esse tecido que está lá fora acaba menstruando também. E quando ele menstrua, isso não quer dizer que a barriga da mulher enche de sangue, mas quer dizer que um pouquinho de células sai de um lugar e vão grudando para o outro. Isso vai levando à progressão da doença. Então, o que a gente tem hoje de ferramenta, que a gente imagina que possa impedir a evolução da doença, é bloquear a menstruação. E a gente bloqueia a menstruação bloqueando a função do ovário. E a gente tem para isso desde pílulas anticoncepcionais normais, progestágenos, são as progesteronas, e medicações mais fortes, como análogo do GnRH, inibidor de aromatase, que são medicações de segunda linha. Mas o que é importante frisar, mesmo usando essas medicações, mesmo a mulher deixando de ter dor, porque ela deixou de menstruar, em alguns casos a doença pode evoluir. Então, a partir do momento que eu pensei em endometriose, eu vou tratar, a paciente pode ficar bem, mas eu tenho que acompanhar como sendo de endometriose. Então, esse acompanhamento, ele é clínico ou é com exame? Você tem que fazer ultrassom periódico. Antigamente a gente usava o CA 125 de montão, né? Para fazer o diagnóstico, depois para o acompanhamento. E agora, o que se faz para acompanhar essa paciente? Porque ela vai te acompanhar durante anos, né? Ela vai, assim, não, o que eu proponho, isso é empírico, é opinião minha, não é baseado em dados de literatura. A partir do momento que eu pego uma paciente no consultório e falo assim, olha, você tem endometriose, vamos tratar com pílula, por exemplo. Eu começo o tratamento. Ela me liga depois de 2 meses e fala, doutor Eduardo, eu estou ótima, maravilhosa. Acabaram as cólicas, não tenho mais dor na relação, está tudo certo. Eu falei, tudo bem, então você vai fazer uma ressonância em 6 meses, porque aí a gente mapeia a pelve dela, vê onde tem endometriose e continua o tratamento. E aí, depois de 6 meses, eu faço outra ressonância para ver se a doença continua estável. E eu vou fazer 4 ressonâncias durante 2 anos. Se a doença estiver estável e a paciente estiver bem, eu considero que essa endometriose ela responde tanto do ponto de vista clínico, ou seja, de sintoma, a mulher está bem, quanto do ponto de vista anatômico, ou seja, a doença não evoluiu. Então, a gente acaba fazendo dessa forma. E aí, depois de 2 anos, se ela respondeu, eu já fico mais tranquilo e faço só o controle clínico. Ela vem no consultório, eu faço o exame. Se eventualmente tiver alguma alteração no meu exame ou mudar alguma coisa da queixa clínica dela,
aí eu revejo a minha propedêutica, os meus exames, assim por diante. Então, em relação à endometriose, mais ou menos é assim, né? Se a paciente, se a menina, desde que começou a menstruar, ela começa a ter cólica, começa a piorar, aí ela tem que procurar o ginecologista, e o ginecologista vai ter que fazer uma boa consulta, examinar, e depois ela não quer engravidar, ela tem uma dor razoável, mas ainda não é uma dor violenta. Aí o tratamento ou o modo de você conduzir esse caso seria fazer anticoncepcional, né? Para tentar amenizar a situação, fazer eventualmente, periodicamente, as consultas e eventualmente algum ultrassom. Eventualmente não, acho que periodicamente tem que fazer a consulta para esse acompanhamento. Aí vai chegar uma hora que vai estar tudo bem ou vai estar tudo mal? E qual que seria esse momento de intervir? Porque o que acho que é importante de mensagem talvez seja que não é que ela vai no consultório e o médico já vai fazer uma laparoscopia para fazer o diagnóstico de endometriose. Isso aí que talvez seja uma mensagem extremamente importante, porque não raro aparece paciente com 2, 3 laparoscopias por causa da endometriose, que depois a gente vai falar em tratamento, que não tem muito cabimento fazer isso, né? Mas de qualquer maneira, o que eu estou falando assim, então nesse acompanhamento vai ter uma hora que você vai fazer alguma coisa. No caso de produção humana, vai ser uma situação em que há suspeita de alteração da tuba. E no caso de dor pélvica, qual que seria o momento de você indicar alguma intervenção cirúrgica? Isso. Não, perfeita a pergunta. Eu sempre converso isso com a paciente quando eu vou propor o tratamento. Eu acho que você me conhece, eu sou extremamente conservador em indicar uma laparoscopia. Quando que a gente muda da opção de tratamento medicamentoso para a opção de tratamento cirúrgico? Existem algumas situações. Primeiro, que é da tua área, quando a mulher tem endometriose e quer engravidar e não consegue. E aí, baseado em diversos outros parâmetros, a gente vai decidir se ela vai para uma fertilização ou se ela vai para uma cirurgia. Isso aí dá uma live só sobre isso à parte. A outra situação é quando a doença está progredindo. Eu mencionei aqui que, mesmo com o uso da pílula, em algumas mulheres, não são em todas, a doença pode progredir. Quando a doença está progredindo, a gente abandona o tratamento medicamentoso e indica o tratamento clínico. E a terceira situação é quando o tratamento medicamentoso não é eficaz no restabelecimento da qualidade de vida da mulher. Ou seja, ela vem me procurar com dor, seja cólica ou seja dor na relação. Eu vou dar uma medicação, pode ser pílula, pode ser qualquer uma outra. E ela toma durante 3, 4 meses, não tem melhora. A gente troca a medicação por uma outra e ela acaba não tendo melhora. E chega uma hora que não adianta a gente ficar dando banho de hormônio nessa mulher, porque a gente sabe que hormônio não é vitamina, que assim, tem efeito colateral. A gente fica dando banho de hormônio nessa mulher e ela com uma qualidade de vida ruim. E aí chegou a hora de conversar com ela sobre a cirurgia. Assim, eu sempre deixo isso claro. A gente tem uma cirurgia como uma ferramenta ali. A gente tem como restabelecer a tua qualidade de vida. Vamos tentar de uma forma conservadora. Se eventualmente não der certo, a gente tem a cirurgia, que é uma laparoscopia, é minimamente invasiva, mas não deixa de ser uma cirurgia. A gente tem ela guardadinha ali. E aí essa conversa do momento certo, quando a gente fala em qualidade de vida e dor, de indicar a laparoscopia, é muito mais da paciente do que minha. Ela chega para mim e fala assim, doutor Eduardo, eu não aguento mais, não quero tentar mais nada. Já tomei isso, já tomei aquilo, já me deu isso, já me deu aquilo. Chega, eu não estou legal, tem a cirurgia, eu quero... E aí a gente vai para tratar a doença, não para o diagnóstico. Certo. Quais são... Aí chega uma hora que você vai operar. E aí? O que você pode fazer em termos de cirurgia? Não, a cirurgia para endometriose só tem uma. Obviamente que a melhor cirurgia para endometriose é a cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia, que são por poucas incisões. Uhum. E a cirurgia para endometriose, eu costumo falar para as minhas pacientes, quando a gente vai para a cirurgia de endometriose, a gente vai para a guerra. Uhum. Que significa ir para... Quê?
Não pode continuar, que a minha bateria está quase acabando. Tá. O que significa ir para a guerra? É que ela sai da mesa de cirurgia sem nenhuma endometriose. Então, tudo que tiver de doença lá tem que ser removido. Tá? Ela não pode ficar com doença. Porque senão o sucesso da cirurgia ou a possibilidade dela voltar a ter sintomas após a cirurgia é quase de 100%. Então, antigamente tinha muita cirurgia incompleta, né? Na época que não se conhecia muito a laparoscopia, fazia a laparoscopia diagnóstica para ver se tem endometriose, para confirmar a endometriose, depois dava umas cauterizações nos focos e feito, né? Hoje, as cirurgias são muito mais radicais, né? Uma cirurgia citoredutora, né? Tira o máximo que pode, porque, conforme o senhor falou, né? Pode voltar se deixar foco. Então, por isso tem que pensar 1, 2, 10 vezes antes de operar, não é isso? Então, é importante não pensar 10 vezes. A partir do momento que a gente vai operar, o mais importante é a gente estar preparado para operar. Eu falo que eu vou para a guerra, mas eu tenho que saber com quem eu vou brigar. Quem me conta com quem eu vou brigar é o exame de imagem. Então, por exemplo, se tem doença no intestino, eu vou levar uma equipe de coloproctologia, porque tem que mexer no intestino. Não adianta querer ser bonzinho e deixar a lesão no intestino, porque ela vai continuar tendo queixa. Se tem lesão na bexiga, eu vou levar uma equipe de urologia para me ajudar, porque a gente, como ginecologista, não teve treinamento para isso. Se tem doença no ureter, que é aquele tubinho que vai do rim para a bexiga e leva urina, também vai uma equipe de urologia. Então, o mais importante é saber aonde está a doença, mapear essa pelve toda e ir preparado do ponto de vista cirúrgico para remover toda a doença. Então, na verdade, acho que um ponto super importante da nossa conversa justamente é isso, né? É o diagnóstico precoce para evitar grandes cirurgias no futuro, né? E um monte de cirurgia no meio aí, né? Porque, como eu falei, antigamente a gente operava bastante endometriose, talvez até de maneira exagerada, porque não tinha esse conhecimento que tem hoje, né? Hoje, acredito que essas cirurgias, apesar de mínima e invasiva, quem está na área sabe que é uma cirurgia, se for de endometriose para resolver mesmo, são das cirurgias mais complicadas que tem, porque envolve outras especialidades, inclusive. Então, não é para se deixar chegar a esse ponto. Antes disso, seria bom ter a opinião de especialista para que realmente não chegue a esse ponto e fazer um segmento mais adequado. É justamente isso que a gente mais vê. Eu fiz muito antigamente essa laparoscopia, entre aspas, mal feita, em que a gente entrava na cavidade, via aquele monte de aderência, via um bloqueio lá da pelve, achava que era só aderência, fazia uma biópsia ou duas, uma cauterizaçãozinha, ia embora, e aí dava uma medicação que chama análogo do GNRH, depois de 6 meses fazia outra laparoscopia, achava que estava tudo bem, mas a doença estava lá. E muitas dessas, eu lembro disso, assim, pelo desconhecimento médico da doença, ela persistia com cólica. E existe uma filosofia que não está completamente errada, que a cólica é do útero. Então, a gente tirou muito útero sem precisar. Ou seja, mulheres que foram para esterectomia, e não é o tratamento para endometriose, porque a endometriose, como eu mencionei lá no comecinho, não é uma doença do útero, uma doença fora do útero. Então, a gente deve ter feito muita esterectomia ou retirada do útero sem necessidade. Porque esse não é o tratamento. O tratamento é a remoção de toda a lesão e preservação da fertilidade. Como eu mencionei, a faixa etária da doença é diferente. Então, eu tenho que tentar preservar o máximo possível para que, quando chegar a hora de querer engravidar, e aí eu vou ressaltar, porque chegam muitas pacientes no consultório e falam assim, o doutor tal mandou eu engravidar que eu melhoro. Gravidez não é receita médica. Gravidez, eu falo para os pacientes, falo, olha, eu não vou te receitar gravidez, porque senão você vai vir daqui a 9 meses, ou com o bebê para eu criar, ou com o boleto da escola para eu pagar. Então, não é receita médica. Gravidez, filho, quem tem filho sabe, é uma coisa extremamente importante, que não é o médico que vai resolver quando você vai ter filho. Então, a nossa obrigação é tentar preservar a pelve o máximo possível para quando você quiser ter filho, você possa de uma maneira espontânea. E se não conseguir de uma forma espontânea, tá aí a clínica gera para ajudar da melhor forma possível. E eles hoje pode falar isso melhor que eu. Quanto menos doença, maior a chance de sucesso de uma técnica de reprodução assistida.
É isso aí. Acho que a gente conseguiu abordar todos os tópicos, pelo menos de maneira geral, né? Eu acho que o mais importante a gente realmente falou, que é esse finalzinho aí dessa conscientização, diagnóstico precoce, eu sei que você luta por isso, né? De divulgar o diagnóstico precoce de maneira clínica e não tanto cirúrgica como era a tendência antiga, né? Hoje não é tão assim. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Chor? Acho que não, acho que o principal é isso, Jorge. Sempre que eu tenho espaço para falar em qualquer situação diferente da específica de endometriose profunda, tal, para público leigo e deixar claro que assim, o problema do diagnóstico tardio, da não valorização da cólica menstrual, não é exclusivo do público leigo. Existem trabalhos que mostram que essas mulheres já passaram 5 a 6 médicos se queixando de cólica e ninguém deu bola. Então, a gente precisa cada vez mais conscientizar o público leigo, as mulheres, e nós médicos também, de que uma cólica menstrual de uma intensidade acentuada, a gente deve sempre pensar em endometriose. E aí fazer um exame físico cuidadoso, tirar a história direitinho, ver se tem ou não a possibilidade de doença e conduzir de uma forma adequada. Eu acho que o principal é esse. Vou deixar aqui aproveitar o teu, como você está terminando, vou fazer o meu merchan também. Quem quiser maiores informações sobre diversos aspectos da endometriose, tem o meu site específico disso, que é endometriose.med.br, onde tem informações sobre diversas perguntas que eu vi passar aqui, mas eu acho que pelo horário a gente não vai conseguir responder. Então, lá tem diversas informações outras sobre a doença também. Eu acho que foi importante, você falou algumas coisas, que porque você também estava sabendo que as pessoas estavam perguntando, né? Se cólica é normal, né? Cólica normal tem que passar com um médico, o seu ginecologista, para ver se é normal mesmo. Pode ser eventualmente endometriose, né? E se tiver muito grave, ter uma certa certeza que talvez seja endometriose. Aí tá perguntando a questão da clínica. Na verdade, hoje em dia é muito fácil encontrar todo mundo, viu? Só botar o nome no Google, aparece um montão. Se colocar o nome do Eduardo Chora, vai aparecer de montão tudo que ele faz na medicina. Então, quem quiser localizar, hoje em dia consegue localizar todo mundo, né? Então, esse não é o motivo disso aqui, não é a gente ser conhecido. Eu acho que é levar conhecimento de qualidade, né? Que o Short tem toda uma reputação, que para ele estar aqui falando, tem autoridade para isso, né? Quando eu resolvi fazer essas lives, eu pensei, vou chamar meus amigos, né? Porque eu tenho certeza de chamar os meus amigos, eles não vão se recusar. E graças a Deus eu tenho os amigos muito, como dizer assim, muito sérios, talvez muito com uma carreira acadêmica super bacana, que não vai falar coisa que não tem fundamento científico durante uma live, né? Porque é muita responsabilidade você tá, né, ao vivo falando, né? E se falar uma coisa que não é compatível, né? E dessa maneira também eu fico envaidecido também, porque todos que eu convidei vieram, né? Então, isso Não, eu fico eu contente. agradeço. Dentro do que você falou, é importante salientar, Jorge, que você falou do Google. Uma grande coisa que acontece, e a gente que é do meio procura, de vez em quando, saber o que se fala. E a responsabilidade da informação, seja onde for, seja numa live, ou seja escrita numa página da internet, ela é muito importante. E a gente vê muita informação desencontrada, informação equivocada sobre a doença. E existem, não é o meu site, existe o meu, existem diversos outros sites que falam sobre a doença, que são sites sérios, de pessoas acadêmicas. Tem o site do Gera, tem o meu, tem diversos outros que podem passar informações de confiança. Então, eu falo para os pacientes, quando vai procurar informação, procura em sites de alguém que passe uma informação de confiança, estude o background de onde está vindo essa informação. Que ótimo. E quem quiser saber sobre endometriose, veja essa live que a gente vai deixar disponível aí, porque é o que eu também tenho falado das outras vezes também, que é a oportunidade das pessoas que não são do meio ter a opinião de um especialista sobre um determinado assunto. Senão teria que passar em consulta com ele para saber o que ele sabe, o que ele vai falar.
Agora, dessa forma aqui, logicamente isso aqui não é uma consulta, mas você tem uma ideia geral que é. Do que é endometriose, da importância do diagnóstico precoce de um especialista que, na verdade, se for pensar na questão comercial, vamos dizer assim, ele estaria falando ao contrário, que tem que operar todo mundo, tem que falar para todo mundo. Ele está falando justamente o contrário, da importância de fazer o diagnóstico precoce para evitar complicações futuras. Certo, Shor? Não, perfeito. E a intenção, como eu dou muita aula em congresso, vai contra a coisa comercial. Eu quero ensinar os outros médicos, os colegas, a fazer diagnóstico. E eu sempre falo que endometriose pode ser tratada em consultório de um ginecologista que a gente chama geral, ou seja, que não é um especialista. E endometriose é uma dessas doenças. Não precisa toda endometriose ser tratada com especialista. Como toda doença, em algum momento, algumas mulheres vão precisar de um especialista. Mas a intenção é falar para os médicos, falar para as pacientes, que é isso que está aqui, fazer as pacientes provocarem os médicos, ou seja, doutor, e endometriose? E a paciente tem informação de confiança para provocar o médico, para a gente poder aumentar o diagnóstico precoce da doença. É isso aí, Shor. Eu queria agradecer a todos aí que presenciaram essa live, né? E se tiver mais perguntas, conforme o Shor falou, pode mandar, que vamos ver se dentro do possível a gente consegue responder, né? E novamente convidá-los para quem quiser continuar assistindo nossas lives aí. A gente vai continuar um pouquinho mais enquanto dura essa pandemia. A gente vai fazer um pouquinho mais. Obrigado. Boa noite. Tchau, Shor. Obrigado aí. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado a você, Jorge. Tchau, tchau.